Fala, povo mais abençoado da terra. Bora tomar um café? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga, bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que Deus abençoe poderosamente seu dia. Amém? O texto esta manhã está no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 8. Vamos ler do verso 23 até o verso de número 27, que diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era encoberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, porque perecemos. E ele disse: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Até aí. Amado, Jesus estava num barco com seus discípulos e naturalmente ele aproveitou aquele momento para descansar. O ministério de Jesus era muito intenso, muito corrido, andava-se muito, pregava-se muito, ensinava-se muito, e era natural que Jesus se cansasse e aproveitasse o momento de uma travessia numa embarcação para descansar um pouco, repor as energias físicas. Só que naquela travessia, o mar e o vento ficaram fortes e uma tempestade atingiu o barco. Diz o texto que tão grande que o barco era encoberto pelas ondas. O barco estava sofrendo com a força daquelas ondas, ondas grandes, e os discípulos apavorados. Os discípulos ficaram apavorados com aquela tempestade e de repente olha para Jesus e Jesus estava dormindo. Só que Jesus, até dormindo, ele ensinava. Jesus era fantástico, até dormindo ele ensinava. Jesus estava dormindo enquanto os discípulos estavam acordados e de repente levanta a tempestade, os discípulos apavorados e vão lá e acordam Jesus. E dizem: Senhor, salva-nos, porque perecemos, porque iremos morrer. E aí no verso 26, Jesus, ele nos explica o que ele estava querendo ensinar. Ele diz o seguinte: E eles lhe disse: Por que temeis, homens de pouca fé? Por que temeis, homens de pouca fé? Jesus estava ali passando o seguinte ensinamento: olha, não estarei aqui para sempre e vocês têm autoridade para dar ordem a esta tempestade. Jesus não falou diretamente, mas isso estava implícito, era implícito no ministério de Jesus, sempre que ele falava, homens de pouca fé. Até quando Deus chega para Moisés, Moisés clama a Deus, e quando o mar estava lá, diante do mar vermelho, e o exército faraó vindo, e Moisés clama então a Deus, e Deus fala: Moisés, que tende na sua mão? Moisés tinha o cajado que Deus dera a ele para que ele fizesse os sinais. Então Deus estava dizendo: Moisés, a resposta está nas suas mãos aí. Jesus diz aos discípulos: olha, cadê a fé de vocês? É hora de exercitar a fé. É hora de vocês acalmarem a tempestade. Este era um grande ensinamento que Jesus estava passando para os seus discípulos. E aí ele levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, e então seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, ficaram maravilhados com aquilo e disseram: Que homem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? E esta autoridade o Senhor repassou à igreja. A autoridade, Jesus disse: olha, obras igual a estas farão e farão obras maiores. Ele deu autoridade à igreja para fazer obras
maiores. Precisamos ter fé, acreditar que a igreja é o porta-voz de Deus aqui na terra e que Jesus nos deixou com a missão de continuar o seu ministério igualzinho ao que ele exercitava, com autoridade e com poder. A autoridade está com você, igreja. A autoridade está com você, igreja. Onde você colocar a planta dos seus pés, este lugar será abençoado. Amém? Que Deus te abençoe nesse dia. Hoje é mais um dia onde logo mais estaremos na casa do Senhor para louvar a Deus, para exaltar o nome dEle, para receber aquilo que Ele tem para derramar sobre as nossas vidas. Aproveite, se prepare e chegue lá embrasado para estar recebendo aquilo que Deus tem para derramar sobre a sua vida neste dia. Amém? Que Deus te abençoe. Tenha um excelente dia na presença do Senhor. Sou o pastor Danilo. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe o seu lar. Em nome de Jesus. Amém.